Olha, se você já precisou ir ao banco alguma vez, provavelmente já esquentou a cabeça, hein? E hoje é dia de falar sobre o seu direito envolvendo as instituições financeiras. Essa relação nem sempre é fácil, né? Às vezes, algumas coisas acabam tirando a gente do sério. Por isso, a Júlia Paula traz umas dicas bem valiosas para evitar esse tipo de dor de cabeça. Pois é, muitas dúvidas em relação a essas mudanças aí envolvendo o cartão de crédito. Para quem ainda utiliza, o que vai mudar? Tem algum benefício para quem utiliza os cartões? A gente vai tirar todas essas dúvidas a partir de agora com o doutor Júlio Ballerini, que é professor de Direito e também juiz. Doutor, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no VTV da gente. Muito bom dia, senhores telespectadores. Eu que agradeço, Juliana, a oportunidade da gente falar de um tema tão instigante. E aí a gente também quer a sua participação de casa, tá? Você pode mandar a sua pergunta. Anota o nosso WhatsApp aí, é o 98819-8000, 98819-8000. E vamos à primeira questão, que eu tenho certeza que é a dúvida de um monte de gente. Doutor, o que de fato muda? O que vai ser mais impactante com essa mudança que começou a valer agora em junho? Então, nós temos 2 pacotes de medidas dadas pelo Conselho Monetário Nacional. Uma entrou já em vigor dia 1º de junho, outra em 1º de julho para cheque especial. O que nós temos? No ano passado, foi colocada uma série de regras para ver se diminuía o valor do juro bancário. E a gente tinha que ter, no caso do cartão de crédito, que pagar um percentual mínimo de 15% para entrar no crédito rotativo, parcelando o restante em várias prestações. O que nós temos que mudou do ano passado para agora? O banco tem que avisar você com 30 dias de antecedência que o seu percentual mudou. Agora o banco não é obrigado a parcelar um mínimo de 15%. Ele vai avaliar o score bancário, ou seja, o histórico de operações que o cliente tem com o banco, e vai ver o seguinte: olha, Juliana, no seu caso não é 15%, vai ser 10%. Você pode pagar, pagar 10%, parcelar 90%. Ou você pode pagar 5%, parcelar 95%. Agora, doutor, uma vez esse percentual informado pelo banco, ele permanece assim ou a cada mês pode ter uma mudança? A cada mês o seu score bancário está... Vamos dizer, você sofreu um protesto por uma outra conta. É óbvio que o seu score bancário vai mudar. O banco, com 30 dias de antecedência, te avisa: olha, Juliana, para o mês seguinte, você vai ter que pagar 20% de mínimo, ou 25%. E se eu não for comunicado disso, o que eu posso fazer? Aí você pode fazer valer a regra do mês anterior, porque foi falha do banco. Você é um consumidor perante o banco é um fornecedor perante você nos termos da lei. Ele tem que cumprir o Código do Consumidor. Certo. Tá? Doutor, eu recebi uma pergunta aqui da Jussara de Hortolândia. Ela diz que é funcionária pública e que está negativada, mas mesmo assim ela recebeu uma oferta de crédito, de cartão. Como que ela procede nesse caso? Entra nessa ou é melhor ter um pouco mais de pé atrás com essa questão do banco aí? Em relação, então, à pergunta dela, crédito para pessoas negativadas. Olha, veja bem, como é que funciona isso? Ela é funcionária pública. A gente brinca, né? Não existe almoço grátis, né? Sempre alguém está ganhando alguma coisa. Quando você é funcionário público, aposentado ou pensionista do INSS, você tem essa opção do chamado crédito consignado. O que significa isso? O banco agora, por uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça de 2 meses atrás, o banco só pode emprestar até um limite que a prestação não exceda 30% do salário. Só que se você faz o crédito consignado, você ganha 1.000. Fez o consignado, é 30%. O seu salário caiu para 700. O banco já vai na fonte e vai pegar aqueles R$300, vai reter, porque aquilo já é para pagar o financiamento bancário. Vai ficar já retido. Por isso que o banco empresta para o negativado nessa situação, porque o risco dele não receber é menor, mas tem que ser alguém que tenha uma fonte fixa, como, por exemplo, o funcionalismo público ou o aposentado ou pensionista do INSS. Espero que tenha respondido a sua pergunta, Jussara. A gente também foi às ruas, voltou para ouvir o que a população tem de dúvida. Então, a gente vai ouvir agora a pergunta da Sofia de Campinas. Vamos observar qual que é a dúvida da Sofia. Como saber se eles estão cobrando juros abusivos e o que eu posso fazer para saber mais sobre isso? Houve um tempo, até o ano passado, retrasado, onde se falava que o banco poderia cobrar ou o estabelecido no contrato ou o que se chama taxa média, tá?
sempre em favor do consumidor. Se a taxa média num determinado mês for menor que a taxa contratual, o banco deveria cobrar a taxa média, não a do contrato. Se naquele mês a taxa média subir, ele tem que cumprir a do contrato, sempre a menor em favor do consumidor. O que é a taxa média? Olha, gente, aquela história, quando você vai comprar um carro, qual que é a primeira providência? Você vai saber quanto custa o carro, quanto que você vai pagar de prestação. Com o crédito bancário é a mesma coisa. Você tem que entrar no site do Banco Central do Brasil, bcb.gov.br. Tem um link lá no canto superior direito da tela, taxa de juros. Você clica lá na taxa de juros. Vocês vão ver que no mês de junho teve banco emprestando no cartão de crédito a 40% ao ano e banco emprestando a 1000%. Então o consumidor tem que pesquisar, ver qual que é o banco que está emprestando melhor, que às vezes a gente fica fidelizado no banco. A gente está acostumado, aquele banco eu conheço o gerente e tal. Mas você vai ver, aquele banco está cobrando 800%, quando um outro estaria cobrando 200%. Nesse caso, é sua obrigação dar uma pesquisada, Exatamente. Né? Antes de constituir um empréstimo bancário, fazer um crédito de qualquer modo, você tem que entrar e conferir e ver com o seu gerente. Falar para ele, olha, se você não me emprestar no que ele está emprestando, eu vou mudar de banco, eu vou migrar. Existe a possibilidade de ter até a portabilidade bancária. O que é isso? Eu estou devendo para o banco A 100 mil reais. Eu posso chegar no banco B e falar, banco B, você compra o meu débito de 100 mil do banco A? Por quanto que ficaria o financiamento? Cai o juro? Cai a prestação? Você me dá um prazo maior? O banco A é obrigado em até 45 dias te dar todas as opções que ele tem para você levar no banco B. O banco B faz uma análise do seu crédito e fala, sim, compensa para mim. Te oferece, compra o seu financiamento por um juro menor, por uma prestação melhor. O consumidor ele tem que ficar atento a essa situação. Vamos acompanhar mais uma pergunta, então, do Luiz Carlos, também aqui de Campinas, que quer saber... Vamos ouvir da boca dele o que ele quer saber, qual a dúvida que ele tem. Pode rodar, então, aí a pergunta do Luiz Carlos. Queria saber se a dívida em banco de um tempo caduca. Olha, Luiz Carlos, sua pergunta é muito complexa, porque veja bem, tudo vai depender da conduta do banco. É uma relação que nós chamamos de consumo, disciplinada pelo Código do Consumidor. Então vamos dizer, o banco tem 5 anos para começar o processo contra você. Se o banco demorar mais de 5 anos para começar o processo, a sua dívida está prescrita. Ele não pode mandar seu nome para o Serasa, se ele mandar é abuso, tá? Então há o que nós chamamos de prescrição, que seria isso que você fala de caducidade. Tá? Agora, o banco entrou contra mim antes dos 5 anos. Bom, então nós temos que ver em que fase do processo chega. Se chega na fase do processo, onde o banco tem que localizar bens, e você não tem bens para serem localizados, esse processo ficará 1 ano no arquivo e depois de 1 ano contará mais 5. Então, em 6 anos, você ficaria livre depois que o banco te processou e não encontrou bens. Depois de 6 anos, mais ou menos, você ficaria livre. Qual a desvantagem? Você deu o calote no banco. O banco guardou isto. É o que se chama score bancário. Os bancos se comunicam entre si. Vai para a lista negra, Os bancos vão saber que você está na lista negra. Amanhã ou depois você precisa de um empréstimo, eles podem ser até que te emprestem porque você não está com o nome negativado. Mas eles vão saber o que aconteceu no passado e se eles iriam emprestar para um cliente de um score a uma taxa de 10%, eles vão querer emprestar para você a 20%. Então é uma questão de muita responsabilidade procurar manter o nome limpo, ainda tem as suas vantagens. Doutor Júlio Ballerini, professor de Direito e Juiz, muito obrigada pelas suas informações. Tem que voltar porque ficou um monte de pergunta aqui, muitas dúvidas do nosso telespectador. Obrigada pela participação de vocês, inclusive, e obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia e nós voltamos com você aí no estúdio.